Nós vamos dar início ao estudo, vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro Desobsessão, do André Luiz, o Espírito, né, através de Francisco Cândido Xavier. Quem estiver precisando de ajuda, quem estiver necessitado, né, se acalmar, né, de encontrar um consolo na doutrina espírita, permaneça estudando conosco, tá? Vai prestando atenção nos estudos, nos comentários e eleve o seu pensamento, tá? Porque muitas pessoas entram aflitas e permanecem aflitas, mas é importante que também pare um pouquinho, ouça, aproveite aquilo que está sendo dito, analise, né? Esse aqui não é exatamente um estudo assim do Evangelho, não é um estudo, né, de obras assim eminentemente de consolo, né? É um estudo do livro Desobsessão, que fala das reuniões mediúnicas, do atendimento aos espíritos necessitados, como organizar essas reuniões, como a postura dos médiuns, do doutrinador, né? Embora todos possam se beneficiar desses estudos também, porque o modo como a gente vai trabalhando, falando sobre a mediunidade, todos podem se beneficiar. Então são todos bem-vindos. E quem estiver precisando, aguarde que no final a gente faz uma prece, faz uma aplicação de passe em todos, tá? Faz uma irradiação para todos os lares. Então permaneça e certamente você vai encontrar algum alívio, algum conforto que está precisando, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, né? Nós estamos então fazendo o livro Desobsessão e vamos pegar aqui capítulo 26. Equipe mediúnica passistas, né? Nós vamos então hoje falar sobre os passistas dentro da equipe mediúnica, né? Dentro dos trabalhos da equipe mediúnica, certo? Deixa eu verificar aqui uma coisa. Ok. Joia. Tá certo. Vamos lá. Então, a equipe mediúnica passistas, né? Que são os médiuns que auxiliam no passe, tá? Quem quiser, pessoal, colocar, né, os nomes de parentes, de amigos, de pessoas que estão necessitadas, podem colocar também, que estarão recebendo auxílio durante todo o nosso estudo. Os espíritos amigos estarão trabalhando ativamente e no final faremos uma vibração para todos esses nomes que vocês colocaram, tá? Então fiquem bem à vontade aí, que nós vamos fazer essa vibração. Tá? Então vamos lá. Aí o André Luiz então ali começa dizendo, né? Entre os ceareiros do bem que integram o conjunto, destaca-se como sendo de particular valimento a colaboração dos médiuns passistas, que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião. Tá? Então, olha o que o André Luiz diz, né? Quer dizer, entre os trabalhadores do bem, né, que fazem parte, porque tem os passistas, que fazem parte da sustentação dos trabalhos, né? Que geralmente são aquelas pessoas que são um pouco mais frias mediunicamente. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas dentro da reunião mediúnica que geralmente não trabalham com a psicofonia, não incorporam, né? Tem uma sensibilidade, mas é uma sensibilidade mais reduzida. Não é uma sensibilidade tão aflorada, tão intensa quanto outros médiuns
que geralmente começam a trabalhar com a psicofonia, né? Então, essas pessoas mais frias mediunicamente, mais neutras mediunicamente, elas serão auxiliares importantes na reunião, porque estarão trabalhando na equipe de sustentação vibratória, tá? Porque você tem basicamente 3 posições na reunião mediúnica, né? Você tem a doutrinação, o doutrinador ou os doutrinadores, você tem a sustentação, as pessoas que ficam ali, né, para ajudar na manutenção vibratória do grupo, e aí você tem o terceiro elemento aí, que são os médiuns psicofônicos, né? Os passistas, eles fazem parte da sustentação, embora possam auxiliar também na doutrinação. Nós vamos ver alguns detalhes sobre isso, tá? Então, André Luiz chama atenção para a importância, né? Quer dizer, dentre os trabalhadores desse grupo, né, destaca-se como sendo de particular valimento, quer dizer, uma das atividades mais importantes ali, todas são importantes, né? Mas o passe é de fundamental importância na sustentação dos trabalhos, né? Eu gosto, por exemplo, de manter, né, nas nossas equipes, sempre quando o médium está incorporado, quando o médium está dando comunicação, né, um dos médiuns, né, um de cada vez, né, eu sempre peço que os médiuns passistas, eles estejam próximos ao médium que está incorporado. Por quê? Porque os médiuns passistas vão doando energias tanto para o médium incorporado quanto para o espírito que está falando através do médium. Tá? Isso dá uma sustentação muito boa para o trabalho do médium, né? Diminuindo os seus desgastes, melhorando a segurança, inclusive, da comunicação, né? E essa energia do passe, ela também e principalmente chega ao espírito necessitado. Por quê? Porque o espírito necessitado, seja ele um acidentado, seja ele um alienado mental, seja ele uma pessoa desorientada, deprimida, esteja na condição que estiver, revoltada, dilacerada em algum membro, adoentada, né? Às vezes morreu com câncer e tal, e está lá com a ferida, precisando ser tratada, está lá com o seu perispírito, o seu corpo espiritual, com problemas sérios, né? Que precisam de reajuste. Então, quando esses espíritos se aproximam do médium, eles recebem o primeiro impacto, que é a vibração do médium, né? O primeiro impacto positivo sobre o seu corpo espiritual. Por quê? Porque as energias positivas do médium já começam a encharcar o seu perispírito com seus fluidos positivos, tá? Por isso que quando os médiums se aproximam para ajudar na comunicação, para dar um amparo vibratório, estão doando mais energia ainda para aumentar mais ainda o choque anímico que a gente chama, né? Que é o choque de vibrações positivas sobre o perispírito do espírito que está necessitado. Vocês entendem? Então, a possibilidade de regeneração dos tecidos perispirituais, do reequilíbrio do seu sistema nervoso, do espírito, no caso, né, do cérebro, do sistema nervoso, do espírito comunicante, né, dele se acalmar, dele se equilibrar, dele voltar um pouquinho mais a consciência, se ele estava alienado, né? Então todo esse amparo vibratório, né, principalmente se o espírito está revoltado, né, então essa energia ela contém o espírito. Olha a importância dos médiuns passistas, né? Olha a importância dos médiuns que ajudam no trabalho de sustentação, né? E na reunião mediúnica, às vezes a energia vale mais do que as palavras. O doutrinador tem a sua importância, o doutrinador está lá
induzindo a mente do espírito a se equilibrar. Mas mais do que as palavras, funcionam para o bem-estar do espírito a energia que o grupo envolve. O grupo como um todo, né? E os médiuns passistas, o próprio médium que está incorporado, né, em particular, né? Certo? Ok. Então vamos lá. A colaboração dos médiuns passistas que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião, né? Inclusive o passe, ele pode ter várias funções durante a reunião, tá? Funções diferentes durante a reunião. Diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Agora é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade. Em seguida, um que outro médium psicofônico, possivelmente caído em exaustão. Tá? Então, olha só, pessoal, são várias as funções, são vários os momentos em que nós precisaremos da função do passe, tá? E dos passistas, né? Então, peraí. Então aqui, mas a primeira coisa, né? Diligência e devotamento. Quer dizer, o passista é alguém que tem que estar presto, né? Ele tem que se prestar de uma forma diligente, né? De uma forma rápida, né? Ele é alguém que está ali, que tem que estar pronto a atender, pronto a ajudar, né? Se a gente pede, se a gente chama atenção para alguém que está precisando do passe e tal, o passista ele tem que estar lá à disposição e rapidamente, sem atropelos, mas tem que ser diligente, né? Só que eu evitaria aquilo que eu estava falando na outra semana, não sei se era na outra semana ou na terça-feira, não me lembro agora, talvez seja na quinta-feira mesmo, que nós não podemos também fazer assim, né? Nós não podemos... qualquer mal-estar que a gente sinta, pedir o passe. Ah, fulano me aplica um passe porque eu não estou bem. Na reunião mediúnica a gente não pode cair nessa situação. Tá? Que seria muito comum, talvez, em outros lugares, sei lá, num curso, né? Em outra situação, mas na reunião mediúnica não é bom que se faça isso. Ah, fulano, eu estou sentindo alguma coisa, me aplica um passe, né? Como quem diz assim, né? Eu não era para eu estar sentindo nada, não era para eu estar sentindo nada e eu estou sentindo alguma coisa. Ora, se eu estou na reunião mediúnica, ou seja, de contato com os espíritos, a maior parte dos espíritos é necessitado, e eu estou nessa reunião e começo a sentir alguma coisa, isso é bom, não é ruim, né? Isso é desejável, não é indesejável. Isso que eu quero que vocês entendam, né? Que o sentir alguma coisa não é uma anomalia dentro de uma reunião mediúnica. É a necessidade, nós estamos ali para isso mesmo. Ah, mas eu estou sentindo um mal-estar. Ué, mas nós estamos aqui para ajudar os necessitados. Os necessitados, eles vêm sentindo mal-estar. Por isso que são necessitados, porque estão sentindo dor, estão sentindo mal-estar, tontura, né? Enjoo. Estão lá com dores em algumas partes do corpo, machucados, né? Então é normal que nós, médiuns, os médiuns, todas as pessoas, é normal que um ou outro sinta sintomas físicos, né? E inclusive emocionais também, né? Então nós não podemos aí nesse caso requisitar o passe, a não ser que seja um caso muito extremo, que a pessoa está sentindo alguma coisa realmente fora do comum, no sentido de ser muito intensa, né? De ser muito intensa, uma sensação muito intensa e precisa de um amparo diferente, até aliviar um pouco, porque às vezes a pessoa não consegue nem dar passividade, não consegue nem incorporar de tão intensa que é a dor, né? Eu já vi muitas vezes essa situação, e de tirar até a capacidade do médium de incorporar, ele acaba sentindo só o sintoma,
né? E não conseguir nem incorporar de tão intenso, não consegue nem se concentrar direito. Então aí sim, né? Vamos aliviar, vamos trabalhar para aliviar, tal, mas não como uma coisa corriqueira, né? Porque aí nós vamos trabalhar mais para tentar fazer com que a pessoa incorpore, para que o espírito seja auxiliado, que se complete o processo de incorporação, porque já está a caminho, né? Se a pessoa está sentindo com essa intensidade, é porque já está em andamento a incorporação, o transe já está ocorrendo, as sensações, toda a aproximação, toda a vinculação vibratória já está ocorrendo. Só que a pessoa precisa completar, deixar que isso realmente aconteça, né? Dar voz ao espírito, entrar mesmo no processo, e ajudando o espírito a pessoa sente o alívio. Então, quanto mais rápido for esse processo, melhor, né? Guardadas as possibilidades do grupo, né? Ok? Mas não de usarmos o passe como um remédio imediato para tudo que eu sentir, porque aí que eu não vou dar comunicação mesmo, né? Porque aí desfaz o mal-estar, eu melhoro e nem houve a comunicação, né? Então, diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. O médium vai estar, o passista vai estar vigilante, atento, né? De uma forma espontânea, né? Sem nada exagerado. Agora é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade, né? Os participantes da reunião, né? Alguma pessoa que passa mal, como eu estava falando, né? Em seguida, um que outro médium psicofônico possivelmente caído em exaustão. Pode ser que algum médium, após a comunicação mediúnica, esteja exaurido, né? Esteja realmente se sentindo ainda com as energias impregnadas, né? Precisando do apoio vibratório, precisando das energias do médium para a sua recomposição, né? Por isso que eu faço assim, no começo da reunião, na parte prática, seguindo a orientação do próprio André Luiz, a gente faz uma aplicação de passe em todos, tá? Então, fizemos a prece inicial, fizemos as leituras iniciais, preparatórias, tá? A gente não faz o estudo no dia da reunião mediúnica, né? Até para não haver polêmicas em torno de alguns pontos, exaltação de um, de outro, né? Isso tudo atrapalha bastante a reunião mediúnica, o choque de vibrações, né? Então, a gente só faz uma leitura preparatória, aí diminui a luz, faz uma prece inicial e começamos a parte prática, né? Só que aí a gente faz, antes de começarmos as comunicações, nós fazemos uma aplicação de passe em todos. Então os médiuns passistas já vão aplicar passe em todas as pessoas, tanto os que estão na mesa, os que estão ali médiuns, né, a equipe ali, quanto os que estão observando, se tratando, aprendendo nas cadeiras, né, que estejam a uma certa distância da mesa, né. Então, essa primeira aplicação de passe, ela não é para tirar o mal-estar que as pessoas vieram já sentindo. Porque é muito comum que os médiuns já venham de casa sentindo algum mal-estar. Horas antes da reunião, ou até dias antes da reunião, já estavam sentindo uma determinada situação, um determinado sintoma, uma determinada dor, um determinado mal-estar. Então nós vamos aplicar o passe não para que as pessoas melhorem, porque aquilo que eu já falei agora há pouco, né? O objetivo não é fazer as pessoas melhorarem com a ação do passe imediatamente. O passe, nesse caso, no início, é aplicado para mais ainda sensibilizar os médiuns. É para facilitar mais ainda e deve ser aplicado com essa intenção, né? Deve ser aplicado com a intenção não de tirar qualquer mal-estar que a pessoa esteja sentindo. Mas os passistas devem ir, e a intenção é muito importante no passe, né? Deve ir com a intenção de mais favorecer para que a pessoa sinta, para que ela perceba, para que ela tenha condições, é ajudá-la, é prepará-la para a sua função mediúnica,
né? Não atrapalhar a sua função mediúnica, desfazendo os mal-estares que ela estava sentindo, entendeu? Então é prepará-la para a, a função mediúnica, né? Ok. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Só um instantinho. Ok, vamos lá. Eita, peraí que meu celular aqui ele deu um probleminha aqui. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Ele fechou sozinho aqui. Desculpa. Aí qualquer pergunta, pessoal, desculpa que eu não... eu acabei saindo, talvez tenha perdido muita coisa que vocês colocaram aí, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Aí qualquer dúvida vocês vão colocando, a gente vai tentando responder aí, né? A Vilani colocou, né? No caso do passista perceber que alguma pessoa não está bem, podemos aplicar o passe? Então, o normal é algumas pessoas não estarem bem, né, Vilani? Isso faz parte do contexto, né? A pessoa está sentindo alguma coisa. Normal, várias vão estar sentindo alguma coisa, tá? Primeira coisa seria me avisar, caso eu não tenha percebido, caso o doutrinador não tenha percebido. Mas geralmente são coisas que a gente percebe, tá? São coisas que a gente percebe e a gente, no devido tempo, a gente vai dar atenção, tá? Para cada necessidade das pessoas que estão ali à reunião, tá? Mas não ir aplicando o passe de uma forma aleatória, para desfazer os mal-estares das pessoas, não, né? A gente precisa entender o que a pessoa está sentindo. Você pode talvez até se aproximar e perguntar de uma forma bem silenciosa, bem, né? Perguntar de uma forma discreta para a pessoa como é que ela está, né? De repente ela fala, eu estou percebendo alguém, então, ok, então você aguarda um pouquinho que já vai atender, entendeu? Então não há necessidade de a gente ficar aplicando passe nas pessoas, não, tá? Só mesmo conforme o doutrinador, né, a direção da reunião vai determinando. Então a gente gosta de aplicar passe no início da reunião, para ajudar na preparação. Depois, quando cada um for dando comunicação, um de cada vez, né, cada médium for dando comunicação, aí os médiuns passistas, um ou dois que estiverem próximos, vão ajudar no passe, enquanto a pessoa estiver dando comunicação. Pelos motivos que eu já falei para vocês, de dar esse amparo vibratório, tanto para o médium quanto para o espírito, que está ali recebendo aquele impacto vibratório positivo. Tá? A Josinete colocou, as pessoas só querem que tudo se resolva como mágica. É verdade, Josinete. Falou e disse. Falou tudo, né? Porque a gente tem nós temos uma natural aversão à dor. Nós temos uma natural aversão ao mal-estar. E, inclusive, entra um fator importante, no caso, que os médiuns precisam aprender a lidar, que é o fator emocional. Por quê? Porque quando uma pessoa, principalmente médiuns inexperientes, começa a sentir alguma coisa, às vezes o médium começa a ficar meio emocionado no sentido negativo da expressão. Ele começa a ficar meio com medo, ele começa a ficar meio, né, aflito, porque ele está sentindo. E às vezes está sentindo um mal-estar, está sentindo alguma coisa que não é nada extraordinária, mas que o médium começa a ficar, né,
E pode ser uma pessoa que tem estudo, bastante estudo, pode ser uma pessoa que não tenha quase nada de estudo, vai ser do mesmo jeito, pessoal. Eu já vi pessoas que estudaram bastante, teoricamente é fácil, quando a pessoa senta lá e de repente começa a sentir alguma coisa diferente ali, ela sentir na pele e aprender a controlar as próprias emoções é outra história, viu? Isso não tem curso que faça o cidadão, né? A não ser cursos teórico-práticos, né? Cursos teórico-práticos, sim, porque já vai misturando a teoria e a prática e vai tendo um pouco mais dessa possibilidade. Mas tem muitos cursos que são só teóricos, né? Aí a pessoa fica lá estudando, daí a hora que vai participar é o mesmo processo. Tem que aprender a lidar com a emoção, né? Não deixar que as emoções se exacerbem a ponto de começar a prejudicar a percepção. Porque às vezes o médium, as emoções do médium, não são as emoções do espírito. As emoções do médium começam a se exacerbar, né, por receio, por aflição, e aí atrapalha, inclusive, a percepção que ele poderia ter mais clara da comunicação. Então, isso é uma coisa que, uma dica, né, para os médiuns, confiarem. A grande palavra é confiança. Confia. Isso eu sei que os médiuns vão aprendendo com o tempo, né? Mas é muito importante confiar. A gente fala na hora, olha, confia. Está tudo sob controle, né? Está tudo sob a direção da espiritualidade. Nós sabemos o que estamos fazendo. Confia, né? Então não fica querendo se livrar daquele mal-estar assim no passo de mágica, né? Se permita observar, né? Se permita observar sem aflição. Só observe, aí você vai perceber melhor. É lógico que isso pode levar meses para a pessoa ir conseguindo fazer isso. Pode levar anos, inclusive, dependendo de certas pessoas, né? Eu levei anos. Levei anos para perceber as coisas de uma forma mais tranquila, confiar, acreditar, né? Foi muito tempo que eu levei para ir consolidando isso em mim. Então eu sei que não é fácil para todas as pessoas, né? Por mais que elas sintam, né? Não é fácil aprender a lidar com tudo isso, né? Ok. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Rosiane colocou. Rosiane, né? Rosiane Rosa. Alexandre, boa noite, Rosiane. Quantas pessoas têm que participar ou podem participar do trabalho mediúnico, né? Na casa que eu trabalho tem 2 médiuns e 2 doutrinadoras, ou seja, 4 pessoas. Então, Rosiane, o André Luiz recomenda no máximo 14 pessoas, né, na obra Desobsessão, que é essa obra que a gente está estudando, né? Tem a apostila da FEB falando em, se não me engano, 20 pessoas, né? Aí depende da casa, depende da estrutura do grupo, né, da experiência de quem comanda, porque um grupo menor é mais fácil para o dirigente coordenar o grupo, né? Um grupo maior é mais complexo, né? A pessoa tem que ter mais experiência para conseguir obter resultados e não perder o controle da reunião. E isso precisa de uma estrutura melhor feita, melhor realizada ao longo do tempo, né? A experiência de quem dirige, né? Eu gosto de trabalhar com grupos maiores, né? A gente trabalha com vários médiuns ao mesmo tempo, né? 8, 9, 10 médiuns ao mesmo tempo, só que dando comunicação um de cada vez, ao mesmo tempo na reunião, eu quero dizer, né? Temos aí 2, 3, 4 doutrinadores que vão se alternando em processo de treinamento junto comigo, né? E algumas pessoas que ainda não dão comunicação, 3, 4 pessoas que às vezes não dão comunicação, que ajudam na sustentação, né? Ou estão se tratando, né? Então aí varia, né?
Eu gosto de grupos maiores, 15 pessoas, 20 pessoas. Nossos grupos têm por aí participantes, né? Geralmente, tá? Ok, vamos lá, né? Então aqui são as várias funções, né, do passe, né? Uma pessoa que está precisando, tá, né? Eu falei para vocês que a gente aplica no começo, a gente aplica durante a comunicação e no final da comunicação. Eu gosto também que a gente aplique sempre o passe dispersivo para ajudar na recuperação do médium. Tá? Por quê? Porque ele fica cheio de fluidos também, que ele precisa se desvencilhar, e daqui a pouco ele vai estar percebendo algum outro espírito. Né? Então, até para prepará-lo para uma nova comunicação, ajudando ele a se recuperar. E aqui uma outra dica que eu dou para os médiuns, que é uma necessidade, inclusive, é o médium elevar o pensamento após uma comunicação penosa. Após uma comunicação de um espírito sofredor ou revoltado, é importante que o médium faça uma prece, que ele tente se recompor ao máximo possível, se reabastecendo de forças. E, inclusive, para sair mesmo dessa comunicação, para se desligar mais desse espírito, até para misturar menos os conteúdos, né? Para que não haja uma mistura de conteúdos de uma comunicação que se passou com uma outra comunicação que virá. Então é interessante que o médium volte a uma certa neutralidade ali, o máximo possível, se desvencilhe dos fluidos da comunicação que foi dada, para que ele tenha maior isenção para uma nova comunicação. Mas nem sempre as coisas ocorrem assim, porque os sintomas de um espírito que se comunicou, muitas vezes, já estão confundidos com o sintoma do que vai se comunicar ainda. De tal forma que o médium achou que ele ia ficar bom, após a comunicação do sofredor, mas ele vê que ele não ficou bom. Por quê? Porque ele continua sentindo aí no sintoma que tem a ver com o próximo. Então nem sempre há essa separação tão matemática assim de uma comunicação da outra, né? Aí quando ele dá a outra comunicação em seguida, aí depois ele melhora. Aí depois ele... Por isso que os médiuns, no começo da reunião mediúnica, eles estão sentindo um monte de sintomas, né? Eles estão sentindo um monte de sintomas. E aí conforme vão sendo atendidos os espíritos, aí os sintomas vão passando. A hora que termina a reunião, aí ele já está sem sintoma nenhum. Tá? Ok? Então vamos lá. Então, para a próxima aqui. Depois, o pedido de auxílio para esse ou aquele dos assistentes que ali solicitarem concurso. E, por fim, assistência de rotina na fase terminal do trabalho, né? Tá, então são as várias funções, né? As pessoas que eventualmente precisem do passe, seja durante uma comunicação, seja após a comunicação, né? Esses vários momentos que... Às vezes uma pessoa que está em processo de tratamento, tem mediunidade, está observando a reunião, está aprendendo, já está melhorando, inclusive, os seus sintomas, a sua problemática já está melhorando, então, mas ela é inexperiente ainda em termos mediúnicos. Às vezes sente sintomas, mas ainda não sabe muito bem como trabalhar com sintomas. E às vezes a inexperiência de molde a gente não forçar esse processo, porque a gente não força nunca. Né? Então, em alguns casos, os passistas podem ser mobilizados para atuarem nessas pessoas que não estão habituadas a darem passividade, embora tenham mediunidade, mas não estão habituadas ao mecanismo. E não tem ainda muita estrutura emocional para você fazer um exercício com ela, mediúnico. Isso só mais para frente. Vocês entendem? A pessoa sente presença, tem a mediunidade, às vezes tem até uma sensibilidade muito grande, mas não está habituada ainda ao processo mediúnico, ao mecanismo, né?
Então aí se trabalha mais para tentar atenuar, e às vezes outro médium mais treinado, a gente pede para fazer uma vibração, para tentar perceber, para que possam ajudar, não através da pessoa, porque às vezes ela não tem preparação ainda para isso. Eu estou falando assim, pessoal, depende do caso, tá? A gente vai analisando conforme o caso a caso. Cada caso é um caso, que tem que ser analisado com critério, conforme a experiência que a gente tem, conforme a necessidade do momento, tá? Então não há uma medida padrão para todo mundo, que é todo mundo do mesmo jeito e todo mundo tem que ter o mesmo tratamento. Não é assim. Não é assim, tá? É uma coisa individualizada, conforme o ritmo da pessoa, conforme as necessidades da pessoa, conforme o momento do grupo. Tem vários fatores aí que interferem. Então nós temos que analisar o caso a caso e ter um procedimento para cada caso, tá? Ok? Tá certo. Ok, vamos lá, né? Vamos para a próxima. Ok. Vamos lá. Aqui ele fala, na fase terminal, pessoal, na fase terminal do trabalho, assistência de rotina na fase terminal. Veja bem, querendo dizer que aí tem a aplicação do passe em todo mundo, de novo, na fase terminal, né? Só que aí vamos analisar essa situação, né? Ao longo do tempo, eu não venho trabalhando dessa forma. Na fase terminal, aplicar passe em todo mundo. Eu não venho trabalhando dessa forma, tá? Até porque não foi muito funcional isso. Por que eu falo? Porque na fase terminal, até os passistas também já estão necessitados. Necessitados que eu digo, na fase terminal, todos nós estamos necessitados de recomposição, de preparação para o término da reunião, de nos sentirmos melhores. Na fase terminal, todos nós precisamos nos reabastecer, inclusive os médiuns passistas. Por isso que eu não utilizo os médiuns passistas na última fase da reunião, quando a gente está para terminar. Por quê? Porque eles já estão também cansados. Já estão cansados, participaram de toda a reunião, aplicando passe num, passe no outro. Então eu quero que eles também se recomponham. Tá? Eu percebi a necessidade disso nos grupos que eu coordeno, né? Há muito tempo que a gente trabalha dessa forma. Então, veja bem. Alexandre, mas e como é que vai fazer então os médios? Olha, os médios foram tomando passes durante a comunicação, após as comunicações, em todas as comunicações que deram, né? Então, terminando os trabalhos, caminhando para o término, eu gosto de usar a música, por exemplo, de todos cantarmos, né? Porque a espiritualidade estará nos ajudando a todos, e nós também nos ajudando através da elevação da música, e a música tem uma grande função, né? A gente vem usando há décadas a música aí, músicas específicas escolhidas para a reunião mediúnica. Não são músicas populares, MPB, não, nada disso. São músicas específicas, músicas espíritas, músicas elevadas, músicas suaves. A gente tem que escolher a dedo músicas que a gente vai usar em reunião mediúnica, porque ela tem que ter uma vibração muito especial, né? E aí todo o grupo canta junto, a gente eleva o pensamento, todos nós, e aí favorecendo as comunicações, se houverem comunicações de espíritos amigos, ajudando inclusive a todos também para o término da reunião, tá? Então eu prefiro trabalhar assim para que todos se recuperem, né? Inclusive os médiuns passistas, que também têm um desgaste grande durante a reunião, tá? Ok?
A Lu Versano colocou, quando eu estou em uma festa que as pessoas estão bebendo, eu me sinto totalmente alcoolizada. Só que não bebo, isso é normal. Você não bebe pelo copo, né? Você acaba bebendo os fluidos das pessoas. Você acaba bebendo os fluidos das pessoas, Lu Versano. Por quê? Isso é uma prova para você do quão real é, ou quão real são os fluidos que são exalados, são exteriorizados pelas pessoas nos ambientes onde há o álcool, onde há a droga, onde há, né, as coisas negativas e também onde há as coisas positivas. Os fluidos, porque aquilo que a gente ingere, depois a gente exterioriza nas nossas forças vitais. A gente acaba exteriorizando isso no nosso halo vital. Aí você junta várias pessoas no mesmo ambiente, exalando, né, as energias do álcool. Né? Você acaba absorvendo isso no seu campo vital, certo? E por isso essa sensação de alcoolizada aí, né? Ok? Numa reunião mediúnica, a pessoa alcoolizada, se vai alguém que tem feito uso sistemático de álcool, ele tem que ser isolado dentro da reunião mediúnica. Tá? Ele tem que ser isolado para as energias dele não contaminarem o ambiente. O Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele fala que são energias venenosas. As energias do álcool são energias venenosas, né? que o usuário emite. Né? Então, se ele é um médium, mas tem o hábito de beber bebida alcoólica, porque alguém é um médium ainda meio desequilibrado e não está ainda muito disciplinado, ele pode comprometer a reunião mediúnica. Se ele é um passista, né, ele vai comprometer o seu trabalho no passe, né? Então, isso não deve acontecer, né? Deve ser uma pessoa que tenha uma disciplina, né, sobre os seus próprios atos, né? Ok. Ok, pessoal. Vamos lá. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial. Então, olha lá, os médiuns, né, eles devem buscar, né, por si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação. Aquilo que eu estava falando agora há pouco do álcool, de um modo geral, né, alimentação, né, o que a gente come, né, se pede que se evite carnes no dia da reunião mediúnica, no dia da aplicação do passe e tal, né, pelos fluidos animais, né, que se incorporam aos fluidos do médium. E isso não seria bom, né, para as forças curativas que o médium vai exteriorizar, ou deveria exteriorizar. Então ele precisa cultivar uma pureza maior de fluidos, né, para que ele tenha uma ação curativa mais intensa, para que os seus fluidos sejam de fato aproveitáveis. Quando a gente faz uso de fumo, de bebida, de temperos excitantes e coisa e tal, o nosso ectoplasma ele fica cheio de filamentos escuros. Ele não é um fluido radiante, luminoso, leve, maleável. Ele se torna mais opaco, com filamentos escuros, pouco útil para os espíritos amigos. Né? Ele se torna pouco útil, assim, praticamente não é útil para os espíritos amigos. Entendeu? Então, aquela energia que nós poderíamos doar, uma energia saudável para a pessoa recuperar a sua saúde, o seu ânimo, sair da depressão, tá? Já não vai ter mais esse poder, porque vai estar impregnado de substâncias que tornam o ectoplasma
praticamente sem função, tá? Ok? Então, a importância, né, das disciplinas da alimentação e o adestramento. O adestramento é o exercício do passe, né? A aprender a respeito do passe, o espírito, o Alexandre e também o Aniceto fala sobre o passe, né? Na obra do André Luiz, né? Eles falam que não é necessário que a pessoa, né, tenha todo um preparo para começar a trabalhar com passe, não é necessário que a pessoa seja uma pessoa de muito conhecimento, ou seja uma pessoa de muita condição, não. Nós começamos com boa vontade. O que nós não podemos é permanecer só na boa vontade. Então a gente começa na boa vontade. Você está bem? Está se sentindo bem? Né? Está se sentindo com boas energias? Você está bem como pessoa? O teu emocional está bem? Fisicamente você está bem? Né? Você tem condição de ajudar. Né? Se você tem fé, se você tem amor dentro de você, vontade de ajudar as pessoas, você tem possibilidade de ajudar. Você pode não ter muito conhecimento, você pode não ter, né, uma exímia condição, uma excelente condição, mas você tem a coisa mais importante, a inicial, que é a boa vontade. Mas aí você vai estudando, você pode começar até a trabalhar ajudando no passe, mas aí você vai trabalhando para adquirir conhecimento, vai adestrando mais os seus conhecimentos sobre o passe, vai melhorando as disciplinas que dão suporte ao seu trabalho, que melhoram a sua vibração, e assim você vai ficando cada vez melhor naquilo que você vai exercitando. Ok? Então não é esperar a gente ficar perfeito para começar a trabalhar no passe, né? A gente vai se aperfeiçoando. Primeira coisa que precisa é boa vontade. A gente só não pode ficar só na boa vontade. A gente tem que ir aprimorando as nossas condições ao mesmo tempo em que nós vamos trabalhando para nos melhorar como passista, né? A gente vai tendo maior responsabilidade. Ok. Então a gente vai, né, nessas disciplinas, no adestramento e tal, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial, né? Para que os espíritos amigos encontrem maior facilidade para nos ajudar, ok? E aqui, pessoal, veja bem, vamos abrir um parênteses aqui também. O amor, a preparação vibratória, alimentar, sentimentos, as emoções, preparação durante o dia, o senso de dever, né? A importância da sua concentração, né? Do seu desejo ardente de ajudar, da sua caridade, né? É infinitamente superior ao simples uso das técnicas. Tá? Então, as técnicas, se você vai fazer assim, vai fazer assado, se vai ser em cima, se vai ser embaixo, isso está em segundo plano. Todo mundo, você fala de passo, todo mundo, mas eu quero saber as técnicas para cá, como é que roda, como é que gira, como é que, né? O pessoal quer saber das técnicas, como se a técnica fosse o mais importante. A gente vê na obra do André Luiz que a técnica não é o mais importante. A técnica é secundária. Não adianta nada você vir usar a técnica se você não descuida do aspecto moral, não se prepara direito, não toma cuidado com a alimentação, com as emoções, com os sentimentos, está distraído com relação à sua conexão com o alto, está desatento a essa conexão, achando que se trata apenas de um movimento mecânico das mãos. E não é. Né? Então, o mais importante é o sentimento, o mais importante é a conexão. Por isso que é uma atividade mediúnica, porque se baseia na conexão com os bons espíritos. O médium que for, ou o passista que for,
baseando só na técnica, sem o mínimo de inspiração superior, de elevação de sentimentos, de humildade para haver uma real conexão com o plano superior, é uma pessoa que pouco vai poder fazer pelos pacientes que vão receber a sua aplicação, né? Pouco ele vai contribuir, às vezes pode até atrapalhar, né? Então, nós já conversamos sobre isso na terça-feira, né? Quando a gente estava fazendo o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? A gente falou sobre isso, né? Então, a técnica é secundária. É o que as pessoas mais querem, né? Saber da técnica. Só que não adianta a técnica se você não... E as pessoas não se cuidam muito, né? Precisa se cuidar mais do aspecto moral, do aspecto vibratório. Mas porque é o mais difícil, aí o pessoal vai tudo para a questão da técnica para fugir, para se enganar achando que a técnica vai resolver o problema moral. E não vai, né? Então é uma espécie de fuga que a gente vê que acontece, é que o pessoal quer saber só da técnica e a técnica sem a preparação vibratória emocional não adianta nada, pessoal. Não tem peso algum aí, tá? A gente pode não ter técnica nenhuma. Até porque quem está vendo o perispírito do necessitado, do paciente, são os espíritos. Eles é que têm a ciência, o conhecimento profundo. Aqui na matéria o pessoal acha que está tendo alguma informação, mas não chega nem aos pés da ciência do espírito. Não chega nem aos pés. E às vezes a gente vê o pessoal deslocando só para a questão da técnica e achando que está sabendo alguma coisa e está longe do conhecimento dos bons espíritos, que eles sim, eles estão vendo o perispírito do necessitado, onde está a sua real necessidade, né? Onde está lá a energia obscura que você precisa diluir, né? Onde é que está uma lesão no seu perispírito que você pode ajudar. Então seria muito melhor a intuição do médium, baseado na sua elevação de pensamentos, do que simplesmente baseado nas técnicas, né, de aplicação assim ou assado do passe. Você pode até colocar a mão sobre a cabeça do paciente, né, fazer imposição de mão, só que os espíritos amigos vão estar trabalhando com as suas energias e levando para onde for preciso, desde que a sua energia seja boa. Agora, se a energia não for boa, que adianta, né? Você mexer para cá ou mexer para lá, né? Não vai ter função nenhuma, tá, pessoal? Esse é o grande problema, que há uma fuga muito grande para a questão da técnica, quando a questão moral é muito mais importante, né? Aí, para terminar, deixa eu ver aqui, tem o último aqui, ó. Entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também as funções de médiuns passistas. Então, olha só, aquilo que eu falei para vocês, dos médiuns, dos doutrinadores ou médiuns esclarecedores, acumularem a função também de médiuns passistas. Tá? Você pode ter o passista só passista, ou você pode ter passista também doutrinador. Isso é uma questão que o André Luiz coloca, podendo acumular dessas duas funções, ok? Eu costumo trabalhar com os nossos de modo de acumularem, mas nem todos também, né? Então alguns são só passistas mesmo. Mas não a de psicofônicos, de modo a não se deixar influenciar por espíritos enfermos, né? Então é de praxe e é uma medida muito importante, né? Essa separação de doutrinadores, médiuns psicofônicos e sustentação, né? De praxe, o doutrinador não deve trabalhar recebendo espíritos, tá? Então, de praxe, para todos os grupos, a regra é essa, né? O que a gente observa é que cada vez mais as pessoas estão sensíveis. Todos nós, no dizer do André Luiz, né? Melhor, no dizer do Telésforo, né, no livro Os Mensageiros, toda a humanidade está se tornando cada vez mais sensível. Então, o que a gente percebe é que nós temos cada vez mais doutrinadores sensíveis também. Tá? Então, isso é normal também.
Os doutrinadores, são médiuns, doutrinadores, médiuns esclarecedores, estão cada vez mais sensíveis. Eu, pelo menos, eu sinto muito durante as comunicações. Eu percebo as coisas que o médium está sentindo e percebo quando ele está melhorando também. Eu sei porque eu estou sentindo também. Entendeu? Então essa sensibilidade, ela está cada vez maior, né? Em médiuns e em doutrinadores. Ok? Então nós temos que aprender também a lidar com essa sensibilidade. Tá? Mas para os grupos em geral, a gente coloca, os espíritos colocam essa necessidade e é de praxe, né? Os doutrinadores fazerem a doutrinação e os médiuns incorporarem. Isso é importante, tá? Porque ajuda para que pessoas que têm uma facilidade de incorporar, médiuns muito ativos, não sejam os primeiros a serem colocados para fazer doutrinação. Eles devem ser colocados mais para serem médiuns psicofônicos. Tá? Então eles não serão, a princípio, utilizados para a doutrinação. Isso mais em casos específicos, que depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, é que o assunto é vasto e depois a gente pode analisar essas questões, algumas exceções que existem. Tá? Pessoal, vamos finalizar por hoje, né? A Rosane colocou aqui: Alexandre, ser médium é ser devedor? Aqui na Terra, acredito que sim. Pelo que os espíritos falam, pelo que a gente sabe, né, a teoria toda aí, todos nós médiuns somos devedores. Todo mundo, médiuns ou não médiuns, aqui na Terra somos devedores. Todos que estamos encarnados aqui somos devedores. Entendeu? Você não encontra santos aqui encarnados, né? Somos todos ainda com os débitos a saldar e tal. Certo? E na reunião mediúnica, é uma grande oportunidade, a reunião mediúnica, a mediunidade é uma grande oportunidade de diminuirmos um pouco do montante dos nossos débitos. Então, sim, dizem que os médiuns trazem muitos débitos e a mediunidade foi dada para que reduza um pouco desses débitos que nós trazemos do passado, tá? Então, quem não é devedor, né, amor? Exatamente. Todos os somos, certo? E é uma excelente oportunidade de nos cuidarmos e de ajudarmos, de pagarmos as dívidas e de nos mantermos saudáveis. Tá? É uma grande oportunidade. Eu acho maravilhoso o trabalho mediúnico, né? As reuniões mediúnicas. São das atividades que mais ajudam a casa espírita, mais ajudam as pessoas, mais ajudam as famílias, mais ajudam os espíritos necessitados. Ok? Então vamos finalizar por hoje, né? Vamos fazer a nossa prece final.